Muito bom. Meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mesa. Existem pelo menos duas mesas que eu creio que vão marcar a nossa vida. Toda a nossa vida. Uma mesa é dentro da nossa casa, no nosso lar, ao redor da mesa com a família. E outra é a mesa na igreja, na comunhão. O significado de mesa na Bíblia, como é um elemento tão importante na palavra de Deus e traz para nós tantos ensinamentos preciosos para a nossa vida. A primeira mesa que eu quero ler com vocês está lá no Salmo 128, salmo muito conhecido. Quiser colocar o próximo slide para a gente, tem um versículo que eu vou deixar no telão. É o salmo que fala da mesa na casa, na família. A Bíblia vai dizer que a tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. E a segunda mesa, eu já vou fazer a leitura, se encontra lá no Evangelho de Lucas, pode pôr no telão para a gente, capítulo 5, verso 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa, ao redor da mesa. As duas mesas nós temos representadas aqui.
Uma mesa na casa, família reunida, e uma mesa da comunhão com Cristo, né, sendo o Senhor da mesa. E a gente vai terminar hoje à noite ao redor de uma mesa. Essas duas mesas são importantíssimas para a nossa vida. Esses dias eu estava vendo uma estatística dizendo que diminuiu o número de mesa de jantar comprada nos lares e aumentou muito o número de mesa para home office, para fazer escritório em casa. E de fato, né, eu acho que com a pandemia, as pessoas passaram a trabalhar em casa. Se compra muito mais mesa de escritório hoje, por incrível que pareça, do que mesa de jantar. E o que acontece é que 70% da população, até uma última pesquisa que eu vi, jantava na mesa juntos, só que com a televisão ligada. Então eles não estavam ao redor da mesa. Essa pesquisa é antiga. Tenho certeza que se a gente fizer uma atual, 70 ou mais vai jantar com o que ligado? Celular ligado na mesa. Pensa bem, gente, que momento precioso nós perdemos. Às vezes todos os dias, nem todos têm o privilégio de todos os dias almoçar e jantar em casa, mas algumas vezes na semana, você ter sentado ao redor da mesa a sua família. Se a gente olhar a vida de Jesus, você vai ter mais registro de Jesus no púlpito pregando, ou fazendo o sermão, você tem o Sermão do Monte no caso, ou Jesus sentado na mesa, discipulando os discípulos e conversando com as pessoas. Você vai ver que é disparado, a maioria das vezes que a gente vê Jesus falando, trocando ideia, mostrando parábolas, ensinamentos preciosos, ele estava ao redor da mesa. Jesus discipulava na mesa. E aqui você tem esses dois textos. O primeiro é no lar, a figura da mesa numa casa. Salmo 128 é um salmo maravilhoso. Ele fala do homem bem-aventurado, que teme ao Senhor. É um homem abençoado. É uma das grandes bênçãos que a gente às vezes não valoriza tanto. De você sentar na mesa e ver sua família inteira ali. Seus filhos, sua esposa, ou a esposa, o marido, seus familiares. É bem-aventurado. Você é feliz, você é muito abençoado. Isso está no Salmo 128. É bem-aventurado um homem desse, que está podendo comer do fruto do seu trabalho, que tem a sua esposa e seus filhos ao redor da sua mesa. Então, para os antigos, se assentar na mesa com a família era símbolo de bênção, de prosperidade. Não importa, não está falando aqui do tipo de comida, ou do luxo que tinha na louça, ou o estilo da mesa. Não precisa ser uma mesa de mármore, não precisa ser uma mesa luxuosa, não. A maior prosperidade do homem não se revela nos produtos que estão colocados na mesa, na comida, se é o filé mignon, ou se é um arroz com ovo. A prosperidade, um homem feliz, um homem muito abençoado por Deus, é o homem que se assenta na mesa com a sua família. É um momento sagrado. É um momento que você pode marcar para sempre os seus filhos. Trazer para a mesa, gente, é confrontar, olho no olho. É um momento que você pode tratar das rugas, porque a gente não tem outro tempo para conversar. E é uma coisa informal, é um momento de comer, é um momento de alegria, é um momento que os problemas diminuem, que as rugas entre os membros da família podem diminuir nessa hora. Eu creio que a mesa é cura, gente. A mesa é restauração. Uma família forte, uma família que senta ao redor da mesa e trata dos problemas, ora, conversa, cresce, amadurece. É momento de celebração, é momento de comunhão, e é símbolo de uma das maiores bênçãos e maiores símbolos de prosperidade que alguém pode ter nessa vida. Feliz. O Salmo 128 começa a dizer, olha, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Por quê? Porque ao redor da sua mesa está a sua família. A maior bênção que você pode ter na sua vida. Aproveita, valoriza esse tempo. Porque vai chegar uma hora que vai ficando cada vez mais difícil. As nossas agendas vão ficando cada vez com horários mais trocados. Os filhos já começam a trabalhar, a estudar, come no meio do caminho,
cursinho, faculdade, às vezes muda de cidade. Então, aquele momento da mesa vai se tornando raro. O que acaba acontecendo, que também deve ser valorizado, é a mesa do domingo. Quando os filhos já saíram de casa ou ninguém tem nenhum compromisso naquele horário, a gente vai comer o famoso frango com macarrão ao redor da mesa. Momento precioso. Pensar que isso no início da sua família era todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Alguns no café, no almoço, na janta. Momento precioso, gente. Para trocar olhares, para trazer uma palavra, compartilhar, perguntar. Símbolo da grande bênção de Deus na sua vida, se você tem isso. Porque está se tornando cada vez mais raro. Muitas vezes com os olhos no celular, cada um assistindo a sua série, conversando no WhatsApp, e a Bíblia coloca como grande bênção, sinal de prosperidade, a família ao redor da mesa. E quando há isso, a cura, a família está unida, os problemas são tratados, sem a gente perceber. Às vezes não é um sermão que o pai vai dar nos filhos sentado no sofá, ou uma bronca que a mãe vai dar lá no quarto, é ali na mesa, que muitas coisas são tratadas, as crianças abrem o coração, contam o que aconteceu na escolinha, aquela semana, os probleminhas com o amiguinho, e o marido ou a esposa compartilham uma experiência do trabalho, na mesa, gente. Que bênção de Deus isso. Essa é a primeira mesa, a mesa do lar. Quando falta essa mesa, você vai ver que tem enfermidade nessa casa, falta comunhão, a semana inteira não se olha, não dá tempo, é corrido. Valoriza e crie esse momento, explore esse momento para a comunhão, para a bênção da sua família. A primeira mesa é essa, a mesa da família, a mesa do lar. Agora a gente tem uma família estendida. Existe uma outra mesa que nós trazemos para cá, para a igreja. Aqui já são muitas famílias. Aqui as diferenças são maiores. Aqui você já tem um outro contexto, mas como um elemento comum, a mesa. A Bíblia vai falar muito da mesa. A mesa como um lugar também de comunhão, um lugar de bênção de Deus, agora no contexto espiritual. A Bíblia fala da mesa da Santa Ceia, a Bíblia vai falar da mesa das bodas, a Bíblia fala constantemente da mesa, um lugar onde a gente pode espiritualmente compartilhar. E a segunda mesa, que é a que a gente viu, de Lucas, é muito importante também. É uma mesa que vai trazer para nós lições preciosas. Capítulo 5 é o momento da vocação de Levi. Levi, Mateus, cobrador de impostos. Jesus vai lá na coletoria, entra ali, e a Bíblia diz que ele viu um publicano assentado na coletoria, chamado Levi. E disse, segue-me. E ele se levanta, deixa tudo e segue Jesus. Aí o verso 29, vai ser oferecido um banquete. Então lembra, mesa é momento de celebração, de alegria, de banquete. Nesse banquete, a Bíblia diz, Levi oferece então um banquete na sua casa. E aí quem que ele traz? As pessoas que conviviam com ele, o contexto dele. Numerosos publicanos, e outros estavam com eles à mesa. Jesus usando a mesa como instrumento de aproximação das pessoas. Enquanto os fariseus questionaram, a gente vai ver agora, Jesus estava usando uma grande oportunidade. Agora lembra, no contexto judaico, a mesa é sinônimo do quê? De intimidade. Quando a Bíblia fala de mesa, é assim, ó, esposa, filho, compartilhar, dividir a vida. É uma aproximação, uma intimidade muito grande. Sentar para comer numa mesa é uma coisa sagrada para aquele povo. Tanto que, quando Jesus se aproxima desses publicanos e pecadores, e se assenta com eles à mesa, e a Bíblia vai dizer que várias vezes Jesus vai fazer isso, a gente sempre vê o quê? Os religiosos criticando Jesus. Aqui não foi diferente. Estava Jesus, Levi, e a Bíblia fala que não eram poucos não, numerosos publicanos e outros.
A Bíblia fala, então, publicanos e pecadores estavam com eles à mesa. Os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Olha a seriedade da mesa. A oportunidade de comunhão, de influência. Percebe? A gente desprezar isso na casa, olha o erro grave aí. Olha a grande oportunidade. Por que os pais não discipulam mais os filhos? Por que a gente perde o poder de influência sobre os nossos filhos? Muitas vezes porque perdeu-se o momento sagrado da mesa. Tem momento que tudo bem, a gente está lá vendo alguma coisa no celular, mas devia ter alguns dias, falar assim, nós vamos sentar na mesa para comer, mas uma regra hoje aqui. Vamos fazer um combinado, todo mundo desliga o celular. Põe no mute, 1 hora, o mundo vai acabar. Deixa de lado. Põe no silencioso, ninguém leva o celular para mim. Olha o poder de influência, poder de intimidade, de comunhão que a mesa tem. A ponto dos discípulos, os fariseus falaram, não, Jesus está sentando para comer. Com publicano é pecado. Como? Isso é sagrado, isso é íntimo demais. Ninguém faz isso. Se ele é um mestre, se ele é um rabi, como que ele vai se assentar com publicanos e pecadores? Porque ali você troca a influência. É comunhão, é intimidade, um poder de influência extraordinário. Para eles foi um escândalo, porque a mesa tem um poder. Então é uma troca tremenda. E eles ficaram então murmurando contra os discípulos e perguntavam, escuta, olha o que está acontecendo ali. Como? Por que ele está comendo e bebendo com publicano e pecadores? O poder da comunhão que a mesa tem, gente. Poder de influência. E Jesus usava como instrumento de discipulado, de salvação. Muitas almas vão entrar no céu, porque foram salvas ao redor de uma mesa. Assim como muitos casamentos podem ser curados, muitos relacionamentos familiares podem ser curados ao redor de uma mesa, muitas almas podem ser salvas ao redor de uma mesa. Relacionamentos espirituais podem ser tratados ao redor de uma mesa. Então, é um lugar de cura, de terapia espiritual, de transformação, de comunhão, de troca de influência. De modo que houve uma murmuração, porque eles não se conformavam com isso, não é possível que Jesus... Vocês se lembram daquela outra passagem muito interessante, quando uma mulher pecadora, Jesus está sentado à mesa, a mesa era baixa, eles ficavam deitados de lado, com o cotovelo sobre a mesa e comiam. Os pés ficavam para trás. A Bíblia diz que era o mesmo contexto, uma mulher se aproxima de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos e ungir Jesus. E o questionamento deles, olha, se ele conhecer essa mulher, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não teria deixado ela fazer isso. Ela estava lá na mesa, ela chegou na mesa, ela se aproximou da mesa, num lugar de intimidade e de comunhão. E aí Jesus vai trazer um diálogo, um ensinamento tremendo, ele fala de perdão. Aquele que pouco perdoa, pouco ama, quem muito perdoa, muito ama. Olha que lição preciosa. Fala de perdão, de comunhão, de restauração, ao redor do quê? De uma mesa, discipulado, ensinamentos, oportunidades. Ao redor da mesa a gente aprende muita coisa, gente. As melhores lembranças que a gente tem da nossa infância, volta no passado que você vai ver. E de preferência eu coloquei uma mesa de cozinha, porque tem um fogão lá no fundo. Não é nem a mesa de jantar. As melhores lembranças que eu tenho da minha vida, da minha infância, é ao redor de uma mesa na cozinha. Não é na sala de jantar. Porque a sala de jantar geralmente era com visita, tinha formalidade demais. Era aquela louça chique que você já comia com cuidado para não quebrar, porque a mãe, porque reclamar, porque é para visita. Já viu essa história? Né? Compra os melhores para visita. Para a família fica o pior. O copo trincado, né? a louça velha fica para nós no dia a dia. Aí para visita o melhor. Né? Mas na cozinha o papo vai longe. É a mãe ou a avó lá fazendo a comida e servindo na hora. E a conversa vai, aquela comunhão gostosa, aquela coisa maravilhosa, aquela troca de experiência, de influência, de alegria.
Jesus nunca perdeu a oportunidade. Aqui, ele está quebrando barreiras, está se aproximando de pessoas que era impensável, inconcebível ele se aproximar, mas justamente numa mesa, se assentava com ele, publicanos e pecadores, ao redor da mesa. E ele os influenciava, doutrinava, discipulava, e salvava almas, curava almas. Jesus tem dois tipos de pessoas que caminhavam, seguiam Jesus. Se você olhar nas páginas dos evangelhos, você vai ver dois grupos, duas categorias de pessoas. Você tem pessoas que seguem Jesus no meio da multidão, e tem pessoas que se assentam na mesa com Jesus. Os discípulos se assentavam na mesa. Várias pessoas tiveram essa grande oportunidade, intimidade. Você vai ver os dois que caminhavam no caminho de Emaús. O que vai acontecer com aqueles dois? Enquanto eles caminhavam, Jesus pregou, deu sermão, ensinou a Bíblia inteira para eles, falou, teve perto horas e horas. A Bíblia diz que quando eles chegam na casa, Jesus fazia menção como quem iria continuar. Eles, não, é tarde, vem se sentar aqui na mesa com a gente. A Bíblia diz que Jesus senta. Quando ele parte o pão, ele se revela. A mesa é lugar de revelação. Deus se faz presente naquela hora. É um lugar sagrado. Você tem que lembrar que quem está na mesa com você, com a sua família, é Deus. Quem está na mesa com a gente, quando a gente se sentar ao redor dessa mesa, é Deus. Ele se revelou para os discípulos na hora de partir o pão. Ele mostrou quem ele era, o que ele tinha, o plano, o propósito. Deus se revela para nós na mesa. Olha que coisa linda. E a Bíblia diz que ele partiu o pão e eles conheceram Jesus. Reconheceram. Ele se revela através da mesa. Naquele lugar, naquela hora maravilhosa, mano. Meus irmãos, nós temos muitas mesas na Bíblia. Mesa é um lugar de cura. E ali, nos evangelhos, você vai ver gente caminhando longe, no meio da multidão, distante de Jesus. E gente que se assentava à mesa. Aqueles que estão na multidão não têm compromisso com Cristo. Não têm compromisso com a igreja dele. Não está como prioridade. A pergunta que a gente tem que fazer é assim: eu sou daqueles que se assentam na mesa com Jesus ou que andam longe na multidão? Há pessoas que já se assentaram na mesa e por alguma razão estão hoje longe da mesa, andando distante de Jesus. Pode até vir na igreja, não tem problema, a igreja está aí. Eu estou falando em intimidade, é comunhão, é dividir a vida. Isso é importante. A música que a gente ouviu, e a ideia que a gente tem bíblica, é que existe um lugar para nós na mesa. Assim como havia um lugar para nós na nossa casa, se a casa tem 5 membros, tem que ter pelo menos 5 cadeiras. Nem que seja 4 cadeiras, um banquinho tem que ter. Tem um lugar seu lá. Geralmente, com o tempo, a gente vai encontrando o nosso lugar na mesa. Não é verdade? Todo mundo já sabe. Chega na hora de sentar na mesa, você não precisa falar. O pai sempre senta naquele lugarzinho, a mãe ali, os irmãos, cada um tem o seu lugar à mesa. Na mesa espiritual, na mesa da comunhão, eu tenho que dizer para você, existe também um lugar para você nessa mesa. Há pessoas que se afastaram dessa mesa, ou seja, continuam crendo em Jesus, vão de vez em quando na igreja, mas estão distantes de Jesus. O convite é para voltar. O teu lugar está lá, vazio. Porque Deus não vai desprezar e nem substituir. O teu lugar está lá, vazio. O convite é volta. Há pessoas que nunca sentaram na mesa com Jesus. Frequentam uma igreja distante. Quando a gente fala de comunhão, olha que oportunidade que a gente tem na Santa Ceia. É sempre que a gente orienta, fala, se você ainda não é membro, se você ainda não foi batizado, você está seguindo Jesus na multidão, distante. É hora de sentar na mesa. Para participar da Santa Ceia, tem que estar em comunhão com a sua igreja, resolver os seus problemas espirituais, pedir perdão. A gente não consegue sentar nessa mesa se a gente não perdoar. Dá. A Bíblia diz que quando a gente vai
comparecer perante Deus para ofertar alguma coisa, a Bíblia fala, se você tiver alguma coisa com o teu irmão, deixa aí, vai lá acertar, pois bem, porque Deus não aceita. Então, momento de mesa é momento de comunhão. É o momento que a gente pede perdão e a gente precisa. Quando a gente pede perdão, inevitavelmente, a gente é convocado a perdoar. Porque a Bíblia diz no Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós já temos perdoado os nossos devedores. Então, mesa é o lugar de perdão. É o de comunhão, que a gente pede perdão para Deus, se aproxima e pede perdão uns pelos outros. Precisamos nos aproximar dessa mesa. Olhar a nossa vida. Ver se a gente está andando na multidão ou próximo, íntimo de Jesus na mesa. Se a gente precisa perdoar, como é que está o nosso relacionamento familiar aqui, ó, espiritual? Família da fé. Como é que anda a nossa vida espiritual? O que você tem no seu coração com os irmãos? Você vai sentar na mesa agora. Você vai se aproximar. Vai pedir perdão dos seus pecados. E vai olhar e vai pensar, olha, eu tenho que perdoar fulano, ciclano, beltrano. Eu preciso de comunhão, eu preciso de paz. A mesa é uma grande oportunidade que Deus nos dá para nós sondarmos no coração, como a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem, e coma e beba. Então, comer e beber, se assentar na mesa, momento de intimidade com Deus, é o momento que a gente é confrontado. Quando a gente senta na mesa, a gente senta de frente para os filhos de frente para a gente, esposa, vice-versa. Não tem como desviar o olhar. Você está ali olhando no olho. Não tem como esconder nada. Se o filho teve um problema na escola, é sentando na mesa que você vai perceber. Sabe aquela história? Eu falei assim, nossa, teve um problema lá, e eu fiquei sabendo meses depois. Provavelmente é porque ele não sentou na mesa. Porque quando a gente senta na mesa, a gente consegue saber. A mãe sabe. Olhando na cara do filho, o pai sabe. Fala, o que aconteceu essa semana? Você está com algum problema aí? O rosto reflete. Sentar na mesa é oportunidade da gente ser confrontado, olho no olho, se fortalecer, se perdoar. E na mesa espiritual a mesma coisa, gente. Quem está com dor, com uma enfermidade física, espiritual, emocional, se assentar na mesa é um momento de cura, é um momento da gente lavar a alma, pedir perdão, perdoar, orai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, né? Suportai-vos uns aos outros. A mesa é esse convite para a gente fazer isso. Suportar, já falei várias vezes, né, irmãos? Não é aguentar o irmão chato. Isso aí a gente tem que fazer também. Mas suportar é dar suporte. É você vai olhar no olho do irmão, você está triste. Eu vou orar por você. Você está passando por algum problema. Se existe intimidade, se existe comunhão, se estamos todos ao redor da mesma mesa, perdoando uns aos outros, conhecendo a nossa vida, a gente tem um lugar para ser fortalecido, curado, com a alma curada. A Bíblia diz que Jesus sentava-se com pecadores, para transformar a vida dos pecadores, para curar a vida dos pecadores. E a ilustração que ele usa logo em seguida é curativa mesmo. Jesus fala de enfermidade, de saúde, de cura, no contexto da mesa. Então a mesa é um elemento terapêutico, no sentido de uma terapia espiritual, de cura da alma. Por quê? Olha o que Jesus vai dizer quando os fariseus vão questionar ele. Como é que você se assenta para comer e beber? O que ele diz? Os sãos não precisam... Ele falou isso no contexto de mesa, gente. Está falando de saúde e enfermidade. Ele está sentado na mesa e é criticado. Ele falou assim, eu sou um médico, eles estão doentes, eu preciso curar. E aonde que ele está curando? Na mesa. Mesa é lugar de cura. Mesa é um lugar de restauração da alma, de comunhão, de fortalecimento. Então mesa, olha quanta coisa, gente. Mesa é lugar de perdão, mesa é um lugar em que Deus se revela para nós, mesa é um lugar onde Jesus cura a nossa alma. Ele diz aqui, os sadios, os sãos, não precisam de médico, esses doentes. Eu estou sentado na mesa com um monte de gente doente, eu sou um médico. Ele está dizendo isso, em outras palavras. Mesa é um lugar para a gente tratar das enfermidades, curar a alma. Mas como? Ali é a comunhão, todos juntos.
Cada um vai ter uma palavra de ânimo, de fortalecimento, de perdão, de encorajamento, de restauração. É um lugar de cura. E Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Mesa é lugar de arrependimento também. É um lugar onde deve olhar um na cara do outro e pedir perdão. Dizer assim: me perdoe, porque eu tenho um sentimento ruim em relação a você. Me perdoe, porque eu estou nutrindo algo que não é bom. Porque outro dia você falou uma coisa para mim, aconteceu tal negócio, você me viu na rua e não cumprimentou. Não sei. Dura quando você pergunta: quando aconteceu isso? Em 2008. Você lembra o que aconteceu em 2008? Jeito, pior que acontece essas coisas. Viu? Eu já conversei com o jeito que tinha mágoa. Eu falei assim: mas quando que foi isso? Faz tanto tempo assim. Eu falei assim: não, pastor, o senhor não lembra? Em 2010. Nós estávamos sentados. Eu falei: meu irmão, você está 15 anos já guardando esse negócio. 14 anos. É mágoa, gente. A mágoa, se ela não for tirada logo, ela cresce. E depois ela cria raiz. A amargura. Sabe a alma amargurada? Você sabe quando você está com uma pessoa amargurada? A Bíblia diz que dá para saber. A Bíblia diz que uma raiz de amargura, o que ela faz? Contamina a muitos. Raiz. Ao mesmo que você colocar num feijão ou numa sopa, uma pimenta bem forte assim, ó, não tem como você não saber. Você diluiu ali no negócio, você toma, você percebe. A Bíblia diz que uma raiz de amargura contamina muito. Ou seja, se você deixou crescer uma raiz de amargura no seu coração, você está contaminando pessoas. E como a gente sabe? É só conversar com a pessoa. A Bíblia diz que a boca fala, está cheio o coração. Se você conversar com a pessoa e você vê amargura, 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 a pessoa está o quê? Está alegre, está feliz? Não, está amargurada. Tem gente que vive amargurada, gente. Tem gente que guarda amargura no coração anos. Tem gente ficando doente, psicológica, emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Ué, hoje é o que mais a gente estuda, são as doenças psicossomáticas. A gente somatiza, soma é corpo no grego. A gente vai transferindo, vai transferindo. A Bíblia fala isso. A dor no coração abate o rosto da gente, entristece. A Bíblia chega a falar dos ossos esmagados e vai crescendo dentro da gente. Então, existem coisas que a gente vai guardando. Por que eu estou falando tudo isso? Porque mesa é um lugar de cura. Para a gente se aproximar da mesa, a gente tem que pedir perdão. Para a gente se aproximar da mesa, a gente tem que encarar o irmão. Assim como encarar na família, você tem que encarar. Não dá. Tanto que tem aquela coisa, quando tem alguém da família que não está bem, o que ele fala? Ele não vai comer, não come junto. Não estou com fome. Não é fome o problema. Não é fome. Ele não quer sentar e encarar. É um momento de cura, um momento sagrado, um momento de restauração, um momento que Deus vai trabalhar. Deus está lá, Deus se revela, Deus trata do coração, Deus cura, tudo isso aí, perdão. E a Bíblia fala que mesa é um lugar em que pessoas doentes precisam de médico. E Jesus fala de uma cura espiritual. E a amargura é um problema espiritual. Porque envolve perdão, envolve gratidão. Se a gente passar a olhar para a vida e reclamar de tudo, nós temos o que no coração? Se você conversa com uma pessoa e ela reclama de tudo, o que ela tem? Gratidão no coração? Não, ela tem ingratidão. É um problema, o quê? Espiritual. A Bíblia diz: e sede agradecidos. A Bíblia diz: em tudo dai graça. Você conversa com a pessoa, a cada 10 coisas que ela fala, 12 é reclamando, não agradece nada, nada, não tem nada para agradecer na vida, Jesus. O que está acontecendo? É um problema espiritual. Amargura espiritual, falta de perdão espiritual, e reclamação, gente reclama. Gente, é o coração amargurado, doente. E sabe o que acontece? Se você não sentar na mesa para curar essa pessoa, você vai ficar doente igual. É isso que acaba acontecendo. Ou você é instrumento de cura das pessoas, ore pelas pessoas amarguradas, tenha uma palavra de ânimo, de encorajamento para as pessoas, ou tome cuidado, porque você pode ser contaminado. A Bíblia diz,
Uma raiz de amargura contamina muitos. Então, meus irmãos, isso tudo tem a ver, é família, relacionamento, é igreja. E quando a gente reclama demais, as coisas vão ficando ruins, feias. E aí é ruim, aí é por isso que nada está bom. Não tem uma palavra de gratidão. Em tudo dai graças, diz a Bíblia. E tem gente que leu lá, em tudo reclama. Vão reclamar. Como é que está o trabalho? Ah, reclama. É a família, reclama. E a igreja, reclama. Meu Deus do céu. Você acha que isso não é um problema espiritual? É um problema espiritual, gente, é pecado. Se a Bíblia está falando, em tudo dai graça, só reclama, ele precisa pedir perdão. E passar a ver as coisas com outro óculos. É porque está amargurado, gente. Está doente, precisa de cura. Cura na alma. Se você convive com uma pessoa amargurada, reclamona de tudo, você está convivendo com uma pessoa doente, que precisa aprender a perdoar, senão não vai curar. Que precisa aprender a agradecer, em vez de só reclamar. Que precisa aprender a olhar para as coisas e ver Deus nas coisas, nas oportunidades, nas circunstâncias. Quem sabe uma pessoa que precisa se aproximar mais da mesa, que estava na mesa, foi afastando da mesa, aí entrou no meio da multidão e aí acabou, a gente não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. É o crente que está lá distante, na multidão. A mesa aproxima, a mesa traz confronto, traz intimidade, traz cura. A gente começa a perceber os problemas na gente, e a gente começa a tratar, é bênção. Isso mesmo, e não tem problema ter gente amargurada, reclamona de tudo, murmurentos. Aqui, ó, na mesa tinha murmurento aqui, não tem problema. O problema é quando não tem tratamento para isso, e isso vai crescendo e contamina as pessoas. Às vezes uma pessoa amargurada dentro da casa, amargura todo mundo. Né? Tem aquela história, isso, hoje ela acordou, aquele jeito, Jesus na causa. Aí daqui a pouco o membro da família começa também a ficar irritado, amargurado, o outro também, a família inteira vira um. Isso acontece na igreja, gente. Como é que está o teu coração quando você se aproxima da mesa? Que tipo de enfermidade espiritual? Jesus está falando que os sãos não precisam de médico. Se você não tem nada, então você não precisa de Jesus. Está 100% perfeito? Não tem nada. Não tem um perdão para dar, nem pedir para ninguém. Não tem uma amargurazinha para tratar, não tem um probleminha ali no coração. Os sãos não precisam de médico, então não precisa de Jesus. Mas os doentes. Eu vim buscar pecadores, então é você. O convite não é para a gente se afastar. Se você tem alguma coisa, venha para a mesa. Se assente na mesa. Jesus se assentava com publicanos e pecadores. É gente que nunca tratou de nada. Ele se assentava com gente assim. Quanto mais com os filhos dele, que estão passando por um momento de crise, de afastamento, de esfriamento, de amargura, um problema mal resolvido dentro da casa, um problema mal resolvido lá no trabalho ou dentro da igreja. Isso cresce, vai crescendo no nosso coração, vai enchendo a gente de coisa ruim. Problemaço. Igrejas inteiras se destroem, se racham, dividem. Isso não é um problema, isso é um problema espiritual, claramente espiritual. E Jesus é um médico que quer se assentar na mesa com cada um de nós. E ele tem uma palavra de ânimo, de exortação, de perdão, de encorajamento para cada um de nós. Ele diz, a minha paz eu vos dou. Muitas vezes sentado na mesa que a gente tem que ouvir isso. Não dou como o mundo dá. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflição, mas comigo vocês vão ter paz. Tenha bom ânimo. Estarei convosco todos os dias. Eu sou o médico que se assento na mesa com os doentes, para curar. E hoje a gente é convidado para se assentar na mesa. A mensagem foi bem focada para o momento que a gente vai ao redor da mesa. A Bíblia diz que esse momento é um momento de autoexame. Olha que interessante, tem tudo a ver já com... Você vai no médico para fazer o quê? Exame. A primeira coisa que ele faz. Ele fica olhando para sua cara, eu acho que... Não, um médico que acha que... Então eu acho que você tem que tomar esse remédio. Você toma.
O médico vai falar assim, ó, pode ser isso, mas vamos ver. Vamos fazer um exame. Aí faz exame de sangue, faz lá uma endoscopia, faz um exame. Aí, a partir do exame, ele dá receita. A Bíblia chama a gente para sentar na mesa. E quando a gente se assenta na mesa, o que a gente lê lá no Evangelho de Lucas, capítulo 20, fala da ceia. Examine-se, Paulo vai falar na carta aos Coríntios, examine-se, pois, o homem e beba. O exame. Só que é interessante o exame, porque ele não fala assim, ó, você vai examinar o irmão e você vai dizer para o irmão se ele pode tomar ou não. Já pensou se fosse assim? Aí você tem que fala para o irmão do seu lado, ó, eu estou examinando aqui a sua vida, você está muito ruim, velho. Você aparece aqui de vez em quando, você não ajuda em nada, você não dá mais o dízimo, você não colabora, você não vai tomar Santa Ceia não, viu? Já pensou se a gente estivesse na mão do outro? Ou o outro falar assim, não, você está uma benção, e o cara não está. Ninguém sabe o que está no coração. Deus sabe, e você. Então a Bíblia diz assim, ó, examine-se, pois, o homem. Cada um a si mesmo. Faz agora o exame. Momento, você passar o raio-x, pegar o exame de sangue, hemograma, vai lá, vê lá, ó, está faltando ferro, ó, glicemia. Exame. Aí come e bebe, porque é cura. É momento de cura. Quando você for fechar os seus olhos, é para você examinar isso. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem. Pede perdão para Deus. Fala, Senhor, eu sou um ingrato. Eu só reclamo de tudo, nada está bom. Minha família me aguenta, todo dia eu acordo reclamando, vou dormir reclamando, na igreja eu só reclamo. Pede perdão, que você é ingrato mesmo, isso é pecado, você tem que pedir perdão. Examine-se, pois, eu sou amargurado. Pede perdão, misericórdia de Deus para curar a sua amargura, para não contaminar muitos. Eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho... Examine-se, pois, o homem, e coma e beba. Vamos se sentar todos à mesa. Se tivesse uma mesa grande aqui, nós íamos tomar ceia desse jeito. Um dia nós vamos tomar uma mesa bem grande, todo mundo senta na mesa, como Jesus fez. A Santa Ceia, gente, não foi assim, cada um sentado num banco, distante. Não, foi todo mundo ao redor da mesa. Então, imagine que no momento que você está tomando a Santa Ceia, você está sentado na mesa com todos que estão aqui na igreja. Você tem que ver, você está em comunhão com todos aqui dentro? Você tem alguma diferença, um negócio mal resolvido com alguém? Então você pede perdão para Deus e sabedoria para ir lá pedir perdão para o irmão, para acertar, para resolver. Você está numa mesa grande aqui, ó. Você vai pegar o cálice e o pão. Sentou na mesa, olha no olho de cada irmão que tem aqui, ó. Eu estou em paz com você, tá? Então vou tomar Santa Ceia. E ninguém vai tomar hoje, então. Não é assim também. Examine-se, pois, o homem, come e beba, pede perdão, pede para Deus curar a tua alma, resolver os seus probleminhas, e aí você come e bebe. Examine-se, pois, o homem, e coma e beba. Nós vamos se assentar à mesa. Feche seus olhos. Começa a preparar o seu coração. Nós vamos orar, pedir a bênção, a direção de Deus. Nós estamos falando de mesa, gente. Mesa começa na nossa casa, é cura, é importante, comunhão. Trouxemos para a mesa da igreja. Jesus é o médico, nós somos os enfermos aqui, tudo doente, todo mundo tem alguma coisa para resolver. É um momento de exame. Examina o teu coração, coloca diante de Deus, pede perdão, prepara o teu coração para a mesa. Eu vou chamar os presbíteros à frente enquanto a gente ora. Vou pedir a bênção de Deus para os elementos da Santa Ceia. Ninguém aqui, gente, é digno da mesa do Senhor. Tudo pecador, enfermo. Jesus falou que veio buscar os pecadores. E nós carecemos e precisamos da misericórdia de Deus nessa hora, para se aproximar dessa mesa. Vamos orar, pedir a bênção e a misericórdia de Deus, né? Ó Pai amado, nós estamos na Tua presença, ao redor de uma grande mesa, com todos os irmãos aqui da fé. Se tem alguma diferença entre nós e qualquer um que seja membro dessa igreja, a gente precisa resolver, Senhor, essa noite. Ou não vamos tomar essa ceia. Nós vamos pedir perdão, Senhor. Vamos pedir que o Senhor cure o nosso coração.
Nós vamos pedir força, Senhor, porque nós somos ingratos, nós somos pessoas amarguradas, reclamamos de tudo. Criamos problemas, Senhor, aonde vamos? Porque falta cura da nossa alma, falta gratidão, falta realmente um coração curado, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra nos convida, examine-se, pois, o homem. Cada um aqui essa noite, sentado ao redor dessa grande mesa, vai fazer um autoexame. A Tua palavra também diz no Salmo: sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim um caminho mau e guia-me, Senhor, para um caminho eterno. Nessa hora, ó Pai, de comunhão, de cura, de perdão, de restauração, ajuda-nos a ter um exame preciso, Senhor, de onde está o problema no nosso coração. Limpa a nossa alma, Senhor, cura as enfermidades emocionais e espirituais que todos temos, Senhor, para que possamos sair daqui fortalecidos, perdoados e perdoando também. Ajuda-nos, ó Pai. Perdão às vezes é um processo, não é do dia para a noite, mas precisa ser dado o primeiro passo em direção a esta cura total da nossa alma. Se temos coisas do passado, Senhor, do presente, ajuda-nos a discernir, Senhor, os nossos erros, os erros dos irmãos, ou da nossa família, Senhor, e nos perdoarmos mutuamente. Ajuda-nos, ó Pai. Sonda, ó Deus, o nosso coração, vê se há algum pecado em nós. Queremos pedir perdão agora em nome de Jesus e sairmos daqui curados. Abençoe, ó Pai, os elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho, o cálice da ceia do Senhor, que foi derramado, o próprio sangue de Cristo, derramado para nos curar, Senhor, para nos perdoar, para nos restaurar, para nos unir ao redor desta mesa, Senhor. Foi pago um preço muito alto, Senhor. Como cantamos, eu sei que foi pago um alto preço. O preço que a gente paga é tão pequeno. É um perdão, é reconhecer algumas coisas, é mudar algumas poucas coisas na nossa vida para poder conviver em paz, em casa, na igreja, onde formos. Ajuda-nos, ó Pai, e abençoe esse grupo que aqui congrega, que aqui te serve. Perdoa, cura, traga a Tua paz. Que Teu Espírito ministre nos nossos corações essa noite, Senhor. Tira de nós toda amargura, toda palavra de murmuração, toda ingratidão, todo pecado enraizado em nós. Tira de nós aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão uns com os outros, a nossa comunhão com o Senhor. Ajuda-nos a perdoar as pessoas, Senhor. A tirar do nosso coração tudo aquilo que está impedindo a gente de usufruir das Tuas bênçãos, que muitas vezes nos priva da graça de Deus. É o que pedimos e agradecemos. E prepara, Senhor, cada um de nós para a Santa Ceia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.